hoje, 2015/2, diz o seguinte: em uma pista de competição, 4 carrinhos elétricos, numerados de 1 a 4, são movimentados de acordo com o gráfico velocidade por tempo a seguir. Então, observe, como eu sempre digo, quando vai olhar um gráfico, não foque sua atenção direto no miolo colorido aqui. Antes, preste atenção nos eixos. Esse eixo vertical representa a velocidade na unidade de metros por segundo. Isso você tem que reparar sempre antes de começar a analisar o miolo do gráfico. O eixo horizontal representa o tempo dado em segundos. Continuando. O carrinho que percorreu a maior distância em 4 segundos tem a seguinte numeração: 1, 2, 3 ou 4. O que eu preciso recordar para resolver essa questão? Propriedade gráfica, tá? Do movimento. Vou colocar aqui do gráfico de velocidade versus tempo. Quando eu tenho um gráfico de velocidade versus o tempo, a área entre o gráfico, eu fiz um bem diferentão para te mostrar que não importa se é MU, se é MUV ou outro tipo de movimento. A área, deixa eu pegar aqui desse instante, 0, até esse instante aqui, chamar de T1, que seja. Essa área entre o gráfico e o eixo das abscissas, o eixo horizontal, será numericamente igual, vou colocar aqui a área, será numericamente igual ao ΔS. Ah, professor, mas aqui ele fala de distância. Distância é o total que você percorre, não importa se for para trás ou para frente. Se tem um ΔS de 10 e depois um de menos 10 que ele voltou, o ΔS resultante é 0, porque ele voltou para o ponto de partida. Porém, a distância é 20. Portanto, se eu vou para frente e para trás, pode dar uma diferença entre o ΔS e a distância. Porém, nesses gráficos aqui, você pode observar que a velocidade é sempre positiva em todos os carrinhos. Nunca vai para essa parte aqui de baixo, essa região aqui de baixo. Então o carrinho está andando, todos estão andando sempre na mesma direção. Eles não têm inversão de direção, de sentido, melhor dizendo, inversão de sentido. Se não tem inversão de sentido, a distância coincide com o ΔS. Se eu ando sempre para frente, ando 10 km, a distância percorrida foi 10 km. Só vai ter uma disparidade, uma diferença entre distância e ΔS, variação de espaço, quando a inversão do sentido de movimento. Então não é o problema dessa questão. Então eu vou calcular como se calculasse o ΔS, porque vai me dar a distância. Porque a área é numericamente igual ao ΔS. Pronto. Agora o problema é um pouco trabalhoso, mas é fácil. Eu preciso lembrar só aqui de geometria plana, né? Então vamos começar pelo carrinho 1. Vou fazer até já da cor cada um. O carrinho 1 é o preto, a linha preta. O que eu vou fazer aqui? Ele tem um triângulo. Eu vou começar a apagar depois que eu fizer as áreas, porque eu vou ter que usar nos próximos. Então eu vou separar aqui, ó, o carrinho preto em 3 áreas diferentes. Ó, geometria plana. Eu tenho um triângulo, depois eu tenho um trapézio e depois eu tenho um retângulo. Vamos lá? Eu sei as fórmulas disso aqui. Triângulo, base vezes a altura, que é 0,5. Só olhar aqui, ó, a altura, base é 2, a altura é 0,5. Base vezes a altura sobre 2. Mais o trapézio, base maior, que é 2, mais base menor, que é meio. Vezes a altura, que é 1, 2 por 3, sobre 2. Mais, o que eu tenho aqui? Um retângulo, base vezes altura, 1 vezes 2. Aí aqui vai dar 0,5 mais
Aqui vai dar vezes 1, não muda nada. 2,5 sobre 2 dá 1,25. Mais 2 vezes 1, que dá 2. Então, no final das contas, eu tenho 2, 3,25, 3,75, o quê? Metros. Por que metros? Porque a velocidade está em metros por segundo e o tempo está em segundos, está no SI. E como eu quero ΔS, ou distância nesse caso, dá 3,75 metros. Agora vamos fazer para o 2. Para não confundir, eu vou apagar as áreas do 1, tá? Tá, o vídeo é para isso, né? O 2 é o azulzinho claro, então vamos lá. Eu vejo aqui, eu posso partir num triângulo, ó, aqui eu tenho um triângulo. Aqui tudo já posso pegar um trapézio só, não preciso separar em 2. Aqui eu tenho um trapézio só, que vai daqui até aqui, e no final eu tenho esse retângulo. Esse aqui é o que tem mais chance, esse é o preto, porque eles iam que a velocidades maiores. O problema é que o preto ele começou com uma velocidade muito baixa e depois lá no final que foi aumentar. O azul vem crescendo já lá do início. Então, são os principais competidores aqui. Eu vou fazer o 3 e o 4 meio que para marcar a tabela, mas você pode ver que a área do 3 e a área do 4 estão contidas na área do 2. Então, com certeza, a área do 3 e a área embaixo do 4 é menor que a do 2. Não precisava fazer, eu vou fazer por didática, por treino, mas na 2, se você só fazer na 1 e a 2, você descobria quem que teve, porque só quer saber o carrinho que percorreu a maior distância. Tá? Como a área do 3, pode ver que ela está contida pela área do 2, e a área do 4 está contida pela área do 2, não havia necessidade de se calcular. Vamos lá, área do 2 tem um triângulo que é 1 vezes 1 sobre 2, base vezes altura sobre 2, mais a área de um trapézio, base menor, colocar base menor 1, mais base maior 1,5, vezes a altura 2, né, que vai do 1 até o 3, 2, sobre 2, área do trapézio, e um retângulo que é 1 vezes 1,5, base vezes a altura. Aqui vai dar 1 sobre 2, que é 0,5, mais, aqui vai cortar, né? 1 mais 1,5 dá 2,5, azul claro. Mais 1 vezes 1,5 dá 1,5. E eu vou ter, então, 2 mais 2,5, 4,5. O azul ganhou. Então, aqui eu já sei que o carro que andou a maior distância foi o 2. De novo, porque o 3 e o 4 estão contidos na área do 2. Por didática, vamos treinar aqui. A questão já acabou. O 3 é o que? O amarelo. Vou fazer laranja. Eu vou pegar esse triângulo, vocês podem fazer para treinar, e depois esse retângulo. Então vai ficar, é isso mesmo? É. 2 vezes 1 sobre 2, o triângulo. E aqui um retângulo, 2 vezes 1. Dá 1 mais 2. Conferir aqui minha colinha, parece que eu fiz diferente, mas acho que é isso mesmo. Não, fiz certo, fiz assim também. E por fim, ó, deu menos, como esperado, né? E o 4 é o rosa. Eu vou separar nesse triângulo e nesse trapézio. Então, 4 vai vir aqui. Triângulo 3 vezes 0,5 sobre 2, né? Base vezes altura sobre 2, mais trapézio 0,5 mais 1 vezes 1, 0,5 mais 1 vezes 1 sobre 2, vezes altura sobre 2. Aqui vai dar 1,5 sobre 2, dá 0,75. E aqui vai dar 1,5 sobre 2 dá 0,75. Então vai dar 1,5. Foi o menor, que andou menos. 1,5 metro, certo? 1,5 sobre 2, 1,5 sobre 2. 1,5. Então quem ganhou, como esperado, foi o azul, o 2. Portanto, o gabarito B de
bola, beleza?